E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um módulo aqui no nosso canal, agora sobre CAM. Perfeito, pessoal? Vamos aprender um pouco sobre a manufatura assistida por computador. Como nós podemos trabalhar com isso, né? Nós também temos aqui um módulo de CNC, de comando numérico computadorizado. Então a gente vai ver que muito dos comandos da lógica de programação é muito parecida, né? Na verdade é a mesma, né? Então a gente vai ver aqui, entender um pouco, resolver alguns exercícios de CAM. Claro, vamos começar com uma revisão, né, sobre marcação de pontos, da mesma forma que a gente está fazendo lá no CNC, para que a gente possa se habituar a isso. Então eu trouxe aqui, pessoal, um exercício inicial para que a gente possa preencher os pontos aqui nas coordenadas absolutas e incrementais. Tudo bem? Pessoal, só recordando o que seria uma coordenada absoluta. A coordenada absoluta, ela seria a coordenada, né, o caso, o par ordenado aqui, ó, como nós temos um plano em duas dimensões, ele tem aqui o x e o y. Então, por ser um desenho em duas dimensões, os nossos pontos serão pares ordenados. O que quer dizer isso? Eu vou ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, se eu falo, por exemplo, de forma absoluta, eu vou em cima do ponto que eu quero analisar, e eu só enxergo as coordenadas em x e em y. Perfeito? Então, por exemplo, ó, esse ponto 7 aqui, como é que ele ficaria? Ó, já vou até preencher ele aqui. Pessoal, ó, em x, vejam só, quanto que ele vale, pessoal? X é esse comprimento aqui, né? Ó. Desse ponto 0 aqui, para a direita, o meu x é positivo. Desse ponto 0 para a esquerda, o meu x é negativo. Ó, tá aqui a escala aqui em cima, ó, perfeito? Aqui negativo, aqui positivo. Já o y, pessoal, neste caso aqui, ele está indicando a altura, né? Ó. Desse centro para cima, aqui, ó, o meu y é positivo. Deste centro para baixo, o meu y é negativo. Perfeito? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar esse ponto 7, ó. Eu só vou bater as coordenadas em x e em y, ó. Em x ele vale quanto, pessoal? Ó, ele está nesse ponto aqui, ó. Em x ele vale 50. Então, eu vou vir no 7 aqui e colocar 50, ó. Perfeito? E quanto vale agora o nosso y, pessoal? O ponto 7 está aqui, eu vou bater ele aqui, ele vale 60, ó. Perfeito? Olha lá, 60. Legal, pessoal, agora vamos fazer isso para todos aqui, né, os nossos pontos, ó. Para começar, o desenho mostra pra gente que o ponto 0 e o ponto 9, eles são o mesmo ponto, né, ó. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui, qual é esse ponto aqui, pessoal? É o ponto 0, 0, né, ó. Ele não anda para nenhum lado, ó, 0, 0. E o ponto 9 é o mesmo ponto do ponto 0, então eu posso colocar lá embaixo também, ó, 0 e 0. Agora, pessoal, vamos para o ponto 1. O ponto 1 ele está aqui, ó, à esquerda, pessoal. Vejam só, por ele estar à esquerda do 0, aqui, ó, o meu x vai ser negativo. Quanto, pessoal? Aqui, ó, menos 70, né, 70 negativo. E quanto que ele vale em y, pessoal? Vejam só, o y ele se desloca para cima ou para baixo. Como ele está na mesma linha aqui, pessoal, ó, ele não andou nem para cima nem para baixo. Então, meu y vale 0. Ó. Perfeito? Ponto 2, pessoal. Quanto ele vale aqui em x? Ó? Em x ele vale os mesmos, menos 70. E em x aqui, pessoal, ó, aliás, em x ele vale menos 70. E em y, pessoal, ó, ele está nessa altura negativa aqui, ó, menos 50. Conseguem ver? Ó? Nessa linha aqui, ó, menos 50. Então, menos 50. Ponto 3 agora, pessoal, vejam só. Quanto que ele vale em x? Em x aqui, pessoal, ele está bem no meio do quadradinho, né? Ó, entre menos 40 e menos 50. Se eu puxar a linha aqui, pessoal, ele vale menos 45. Então, em x ele vale menos 45. Porque ele está bem no meio do quadrado, né? E quanto que ele vale em y, pessoal? A gente puxa a linha para cá, ó, menos 50. Perfeito? Só uma revisão de pontos, tá? Ponto 4, pessoal, quanto que ele vale em x? Novamente está no meio do quadrado, né? Ó, ele vale menos 25, ó, ele está entre o menos 20 e o menos 30. Então, menos 25. Quanto ele vale em y, pessoal? Aqui, ó, menos 70. Perfeito? Agora o ponto 5, agora ele já está à direita, né, pessoal, do ponto 0, ó. Então o meu x vai ser positivo aqui, né, ó. Que são os quadrantes, né, pessoal? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. No segundo quadrante, ó, o y é positivo, mas o x é negativo. No terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. E no quarto quadrante,
o meu x é positivo e o meu y é negativo. Perfeito? Então, vamos lá, ó. O ponto 5, quanto eu tenho aqui, pessoal, em x? Ó? Em x eu tenho 35, ó. Perfeito? Está entre o 30 e o 40. E o y eu tenho menos 70. Perfeito? Ponto 6, pessoal, quanto que ele vale aqui em x? Ó, puxo para cá, ele vale 100. Quanto que vale em y? Ó, y está aqui, né, pessoal? Menos 10. Perfeito? O ponto 7 resolvemos, vamos para o ponto 8. Ó. Quanto que ele vale em x, pessoal? Pessoal, ele está bem alinhado com o zero, né? Ó. O x ele só movimenta se for para a direita ou para a esquerda. Como ele está bem em cima, o x aqui vale zero. E o y, pessoal? O y ele subiu quanto? Ó? Ele subiu 60 positivo. Perfeito, uma revisãozinha. Agora vamos entender o incremental. Pessoal, o que seria o incremental? O incremental é o seguinte, o que a gente acabou de fazer com os pontos absolutos? O nosso zero, a nossa referência, ela ficou fixa, né? Então, quando eu analiso, por exemplo, esse ponto 7, aqui, ó, e eu digo que ele vale x50 e y60, eu quero dizer o quê? Que em x aqui, pessoal, ó, ele está a uma distância de 50 e em y ele está a uma distância de 60. Mas é uma distância em relação ao quê? Ao ponto zero, pessoal. O ponto zero ele é fixo, ele não se move. Perfeito? Então, todos os pontos absolutos, ele tem aquela medida absoluta em cima do ponto em relação a uma origem fixa. O que a gente vai ter no incremental? No incremental é como se a gente vai pegar o quanto incrementou do último ponto para o próximo. Por exemplo, vejam só. Se eu vou para o ponto 0 para o ponto 1, eu vou contar só o quanto eu aumentei ou diminuí do x e do y. Por exemplo, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Ponto 3 e ponto 4. Quanto que vale o x no ponto 3? Ó, o x no ponto 3, pessoal, ele vale menos 45. Ó, está aqui, né? Ó. O x no ponto 3 ele vale menos 35. Quanto que vale o x no ponto 4? O x no ponto 4, pessoal, ele vale menos 25. Ó, está aqui, né? Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver a diferença do ponto anterior para o próximo. Aqui, pessoal, eu estava no menos 45 e eu fui para o menos 25. Eu estava num número muito negativo e eu continuei negativo, só que um número maior. Então, quer dizer que aqui que eu cresci, né? Ó. Cresci quanto? Cresci 20, pessoal. Em x, ó, eu aumentei 20. Então, como é que vai ficar esse meu ponto 4 em x? 20. Percebam, é só o incremento do ponto 3 para o ponto 4. Por exemplo, olha o ponto 3, pessoal. O ponto 3 ele valia menos 50. O ponto 4 em y ele foi para menos 70. Quanto que mudou do ponto 3 para o ponto 4? Ó, eu estava no menos 50 e eu fui para o menos 70. Eu reduzi, né, pessoal? Eu fiquei mais negativo ainda. Então, quer dizer que eu aumentei quanto aqui de diferença, ou diminuí? Menos 20. Percebam, o incremental eu sempre vou avaliar o anterior para o próximo. Perfeito? No absoluto, eu coloco aquele ponto fixo. O incremental sempre o anterior para o próximo. Legal, mas o que é a vantagem disso? Pessoal, você pode programar tanto o absoluto quanto o incremental, tudo bem? A máquina vai aceitar os dois. Inclusive intercalando os tipos de programação. Mas o que é mais interessante é o seguinte. Vocês concordam que o incremental ele sempre vai pegar a diferença entre o último ponto e o próximo? Se você já tem os pontos absolutos, pessoal, o incremental ele sai de graça para você. Porque você já tem o anterior e o próximo. 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 Tanto em x quanto em y. O que isso quer dizer? Que você consegue colocar as coordenadas incrementais sem precisar nem olhar para o desenho. Só com o seu absoluto. Vamos tentar? Pessoal, primeira coisa. Como o primeiro ponto ele não tem um ponto anterior, ele sempre vai ser igual, tanto no absoluto quanto no incremental. Ó, 0, 0. Agora, pessoal, vejam só, como é que a gente faz a análise? Ó, se eu quero analisar o ponto 1, o que eu faço? Eu vou no absoluto e volto no 0. Olha aqui, ó, eu estava no 0 e eu fui para o menos 70. Quanto que eu andei? Menos 70, né? Então aqui, ó, menos 70. E agora eu quero analisar o y. Eu quero analisar 1, eu volto pro 0, o anterior. Eu estava no 0 e eu fui pro 0. Pessoal, eu andei quanto? 0, né? Eu fiquei no mesmo lugar. Olha lá, ó. Por exemplo, eu quero analisar o ponto 2. Eu vou para onde, pessoal? Eu volto pro ponto 1, que é o anterior. Ó, eu estava no menos 70 e eu fui pro menos 70. Quanto que eu andei?
Zero, né, pessoal? Fiquei no mesmo ponto, então aqui vale zero. E no y, eu quero analisar o 2, eu volto pro 1. Eu estava no 0 e eu fui pro menos 50. Pessoal, quanto que eu andei aqui? Eu andei menos 50. E aqui eu coloco menos 50. Tranquilo? É bem tranquilo de fazer, né? Olha aqui, ó, quero analisar o ponto 3. Pessoal, ponto 3 eu volto pro 2. Eu estava no menos 70 e eu fui pro menos 45. Pessoal, vejam só. Eu estava no número muito negativo e o meu número aumentou, ó, ele cresceu. Eu continuo negativo, só que um número menor. Quer dizer que eu aumentei o valor aqui, né? Eu cresci. Do menos 70 para o menos 45, pessoal, eu aumentei quanto? 25 positivo, ó. Eu cresci. Então aqui é 25 positivo. E no y, pessoal, ó, quero analisar o 3, eu volto para o 2. Eu estava no menos 50 e eu fui para o menos 50. Quanto que eu andei? Zero. Continuei no mesmo ponto. O 4 já fizemos, vamos analisar agora o 5. Quero analisar o 5, eu volto para o 4. Pessoal, eu estava no menos 25 e eu fui para o 35 positivo. Pessoal, eu andei quanto? Ó, do menos 25 até o 0, eu andei 25. Depois, mais 35 positivo, ó, quanto que dá essa diferença? Eu cresci, né? Essa diferença aqui vai dar, pessoal, 60, ó. 60. Perfeito? Aqui, ó, eu estava no menos 25 e eu andei aqui, ó, 5, 10, 25, ó, 5, 15, 25. 35, 45, 55, 60. Perfeito? E o y? Se eu quero analisar o 5, eu volto pro 4. Eu estava no menos 70 e eu fui pro menos 70. Eu andei quanto? Andei 0. E o 6, pessoal? Quero analisar o 6, eu volto pro 5. Eu estava no 35 e eu fui pro 100. Pessoal, eu andei quanto? Meu número cresceu, né? Ó. Cresceu quanto? 65. Positivo, né? Agora em y, ó, quero analisar o 6, eu volto pro 5. Eu estava no menos 70 e eu fui pro menos 10. Ó, coisa interessante para observar, galera, ó. Eu aumentei o meu número, né? Eu estava muito negativo e agora eu estou menos negativo. Quer dizer que o meu número aumentou. Aumentou quanto? 60 positivo. Quero analisar o 7, eu volto para o 6. Eu estava no 100 e fui para o 50. Quanto que eu andei aqui, ó? Eu reduzi, né? Reduzi quanto? 50. Então, é 50 negativo, menos 50. Se diminui, o valor é negativo. Se aumenta, o valor é positivo. Agora, quero analisar o 7, eu volto para o 6. Eu estava no menos 10 e eu fui para o 60 positivo. Quanto eu andei? Aqui, ó, eu andei 70, né? Menos 10, fui até o 0 e depois andei mais 60. Então, aqui eu andei 70 positivo. Quero analisar o 8, eu volto para o 7. Eu estava no 50 e fui para o 0. Quando eu andei aqui, pessoal, eu diminuí, né? Quanto? Menos 50. E agora, em y, eu estava no 60 e fui para o 60. Continuei no mesmo lugar, né? Então, andei 0. Quero analisar o 9 e eu volto para o 8. Eu estava no 0 e fui para o 0. Quanto eu andei? 0. E agora o último, eu estava no 60 e eu fui para o 0. Quanto eu andei? 60 negativo, né? Menos 60. Tranquilo, pessoal? Só uma revisãozinha básica, né? Quem tiver dúvida pode assistir às aulas de CNC, porque o CAN ele é uma continuação do CNC. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Pratiquem esse exercício que é muito legal e até a próxima.